Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, agora 8h39. E olha, não poderia ser diferente. Já agradeço aqui a Patrícia que enviou esse texto pra gente, né? A gente não poderia não falar dos professores, né? Em tempos em que a gente brinca com a história de vamos perguntar para o professor Google, né? Não é assim que a gente fala? Então, Fabrício Carpenejá escreveu um texto muito bacana onde ele diz: um professor sempre será melhor do que o Google. Um professor sempre será melhor do que o Google. Porque o professor não dá uma informação, ele conta histórias. Porque o professor funciona mesmo sem Wi-Fi, mesmo sem luz, mesmo no temporal. Porque o professor não facilita a busca, ele exercita a memória. Porque o professor não cria dependência, mas possibilita amizades. Porque o professor pode mudar o destino de um assunto, voltar atrás, recomeçar de novo, dependendo das necessidades da turma. Porque o professor não realiza só o que você deseja, ele vai além, com detalhes e comparações. Porque o professor lê a sua alma quando você levanta o dedo para a pergunta, não apenas recebe uma dúvida. Porque o professor também se importa com aquilo que não entendeu, mais do que aquilo que quis perguntar. Porque o professor escolhe falar do que ama. Você não está apenas tendo uma aula sobre um conteúdo, você está sim testemunhando uma história de amor. Porque o professor não coloca o seu salário acima da vocação, ele não coloca as circunstâncias acima dos indivíduos. Porque o professor não julga, é todo feito para compreender e enxerga a nota como um retrato provisório da sua curiosidade. Aposta na recuperação milagrosa, quando nem mais a família tem esperança de que você vai aprender. Um professor sempre será melhor do que o Google, porque o professor não pratica nenhuma competição, ele não patenteia suas frases, ele não sonega o que viveu, ele repassa tudo o que assimilou na carreira. Também porque o professor vislumbra o que você pode vir a ser, ele não se fixa na sua idade. Também porque o professor já foi aluno, e ele entende que a atenção é resultado da confiança. Porque quando dá as costas, o professor continua enxergando com os ouvidos, hein? Porque o professor não tem pressa, já que cada um tem o seu ritmo. Porque o professor não é onipotente. Faz humor quando erra e você aprende a ser humano com ele. Porque o professor fica feliz quando alguém demonstra saber mais do que ele. Porque o professor realiza trabalhos em grupo para os alunos se admirarem pelo seu conhecimento. Porque o professor cede o seu espaço para apresentações, torcendo para que um aluno goste de ser professor no futuro. Porque o professor sofre com elegância. Nunca saberá quando está triste. Ele inspira a seguir adiante, ainda que sem ânimo, a não parar a rotina devido a algum descontentamento, às vezes, da sua vida particular. Porque o professor é o próprio livro falado, encadernado de expectativas que vá até o fim. Porque o professor repassa a lista de chamada para você se pertencer dia após dia. Porque o professor diferencia a ignorância da burrice. Ignorância é falta de vontade. Burrice termina com esforço. Porque o professor corrige as suas provas com comentários, personalizando as falhas e os acertos. E ainda, o professor sempre será melhor do que o Google, porque o professor acredita em você. E o Google apenas acredita em algoritmos. Tá aí o nosso texto do dia aqui de Fabrício Carpenejá, nos abrilhantando aí com esse texto incrível. Um professor, claro, sempre será melhor do que o Google. Vale Feliz. No Ligação Total. Mensagem do dia.